Boa noite. Boa noite. Autoridades de São Paulo estão em alerta por causa de um opioide proibido pela medicina. O nitazeno, encontrado nas drogas K, tem potencial elevadíssimo para causar dependência e transtornos mentais. Um dia depois do apagão que paralisou parte do planeta, aeroportos ainda enfrentam atrasos. Donald Trump faz o primeiro comício como candidato oficial do Partido Republicano. E discursa depois do vice na chapa J.D. Vance. A imprensa dos Estados Unidos afirma que o presidente Joe Biden já conversa com a família sobre desistir das eleições. Israel ataca o Iêmen um dia depois que rebeldes Houthis lançaram um drone contra Tel Aviv. O governo federal decreta situação de emergência em municípios de Rondônia por causa da estiagem antecipada. Em São Paulo, meses de seca levam prejuízo a produtores de laranja. E aumenta o número de atletas brasileiros que desembarcam em Paris a 5 dias do início dos Jogos Olímpicos. O Jornal Nacional está começando. Pesquisadores da USP e Unicamp encontraram um novo opioide misturado a drogas sintéticas vendidas em São Paulo. A substância tem um poder devastador no usuário, mais perigoso do que a heroína ou fentanil. Em pé ou deitado, quem fuma cigarros como esse nem sempre sabe quais substâncias ele carrega. Uma droga feita em laboratório que tem como base os canabinoides sintéticos e preocupa pelo poder de expansão. Estamos longe do centro de São Paulo. É nesse terminal de ônibus, na zona leste da capital paulista, lugar movimentado de dia, dezenas de pessoas consomem drogas K. A droga é conhecida como K, seguida por números, ou Spice, especiaria em inglês. Lado a lado, os usuários sentem os efeitos. O que é aquilo ali? E fica quanto tempo apagado? Coisa de 1 a 2 horas. O vício fez esse rapaz de 23 anos deixar para trás emprego, casa. Você perdeu tudo de 6 meses para cá? Coisa de 6 meses. Vendi o carro, comecei a discutir com a família. Eu digo até que eu amo cigarros, porque antes eu era bem mais rápido, uma pessoa bem mais ligeira, conversava bem melhor. E hoje eu me sinto uma pessoa bem mais devagar, bem mais burra, digamos. Aqui na parte de cima do terminal de ônibus, a gente tem os passageiros que circulam, saindo ali de quem pega os trens. Desse lado aqui, o metrô. E perto das grades do metrô, a gente já enxerga uma situação bastante difícil aqui. Um homem que está nessa posição, assim, parado já há algum tempo. Uma imagem chocante no meio do vai e vem do transporte público. Ele tinha usado a droga momentos antes. Você tem quantos anos? São jovens. Gente ainda mais nova que nem começou a vida direito. Nos arredores da estação restam vazios os frascos usados para guardar droga. A preocupação com as drogas K aumenta com a mais recente descoberta de pesquisadores da USP e da Unicamp. Eles ajudaram a Polícia Técnico-Científica de São Paulo a identificar a presença de nitazeno em drogas que foram apreendidas no estado. Um opioide extremamente forte, que torna a droga ainda mais perigosa, bastando uma pequena quantidade para causar efeito. O grupo já tinha detectado o fentanil, um potente anestésico. O fentanil ele é 50 vezes mais forte que a heroína. E esses nitazenos são cerca de 10 vezes a 20 vezes mais potentes do que a fentanil. Então o que a gente tem aí, né, é uma droga com um potencial de causar dependência muito grande e potencial de causar fatalidades também muito grande. Até 2020, a quantidade de drogas K apreendidas pela Polícia do Estado não passava de alguns gramas. Em 2021, já saltou para cerca de 5 quilos. No ano seguinte, 51. E em 2023, foram 157 quilos.
A rede pública de saúde também sente o impacto. Na unidade mantida pelo governo paulista para tratar dependentes químicos, dos pacientes que foram questionados, 36% disseram ter usado drogas K recentemente. No ano passado, a Secretaria Municipal registrou 1.099 casos suspeitos de intoxicação por drogas sintéticas. O professor de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo explica que esse tipo de entorpecente pode levar a transtornos mentais para quem já tem essa predisposição. Podem ser o gatilho para o início de um quadro de esquizofrenia, de transtorno bipolar. E ela tem, dentre os seus impactos, esse efeito de causar aumento da adrenalina no corpo. E isso inclui, por exemplo, uma tensão muscular, essa coisa de ficar mais travado, pilhado, pronto para ter uma reação mais agressiva, se necessário. O nitazeno surgiu na década de 1950 em pesquisas farmacêuticas, mas por causa da alta potência, nunca foi aprovado para uso na medicina e se conhece bem pouco dos efeitos. O nitazeno foi sintetizado para ser medicamento, mas nunca foi utilizado para tal. De tal forma que a gente não sabe, então, nunca foi utilizado para humanos numa quantidade grande, de humanos. Então, a gente não tem essa informação. O que já se sabe é o que essa droga tira de quem usa. Dá vontade de se movimentar, dá vontade de comer. Nem olhar no espelho eu consigo mais movimentar. Nem a vontade de olhar novamente. Isso me tirou tudo. O Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo afirmou que as drogas K são manipuladas principalmente em países asiáticos e europeus e que, muito provavelmente, o nitazeno já vem adicionado a esses entorpecentes. A Secretaria Estadual da Saúde informou que possui um centro especializado em tratar pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso do crack e de outras drogas. Segundo a Secretaria, a unidade funciona 24 horas por dia e os dependentes químicos passam por uma triagem e avaliação médica. Se necessário, ficam internados ou são encaminhados para outros serviços de saúde. Um equipamento inédito no Brasil vem ajudando policiais militares do Espírito Santo durante operações. O helicóptero sobrevoa a região metropolitana de Vitória e acompanha uma abordagem policial. Um sistema de câmeras acoplado embaixo da aeronave filma tudo e ninguém vê o helicóptero. A grande vantagem da câmera é a gente poder trabalhar com ela de forma mais distante. O helicóptero, todos sabem, faz um barulho muito grande, mas com essa capacidade da câmera a gente consegue ficar mais distante sem ser identificado. Ele pode ficar a 30 quilômetros de distância e mesmo muito longe consegue aproximar as imagens. Um sensor de calor revela o que a olho nu poderia passar despercebido. A gente não está vendo nada, só que quando a gente vira aqui no sensor IR, a gente vê lá que está mostrando um barco ali com 3 ocupantes. O sensor de temperatura possibilita identificar armas, telefones celulares, o que seria quase impossível nos voos noturnos. Ele funciona em sintonia com 3 câmeras. Dentro do helicóptero, 2 monitores mostram tudo o que está sendo filmado e a localização exata. As mesmas imagens e informações também são monitoradas em terra, num celular ou tablet. E através da transmissão tanto das imagens em tempo real quanto da comunicação via rádio, a gente consegue passar para o policial que está lá no solo uma maior quantidade de informações. Câmeras como estas monitoram os carros que entram e saem de Vitória e identificam as placas dos veículos roubados. A intenção da polícia é integrar o sistema do helicóptero com esse aqui e assim encontrar os carros com mais rapidez. Todo o sistema custou 14 milhões de reais. O equipamento já foi usado para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e também pode ser útil em outros resgates. Serve também para localização de indivíduo perdido numa mata, por exemplo, difícil localização. Já começou a valer o toque de recolher em Bangladesh por conta dos protestos violentos de estudantes contra as cotas de emprego no serviço público. Nos próximos 2 dias, apenas os serviços de emergência vão funcionar e as pessoas só poderão sair para comprar mantimentos. Os serviços de mensagem e internet também estão suspensos. Os protestos já deixaram mais de 100 mortos. Israel disparou contra alvos militares no Iêmen em resposta ao ataque de ontem com um drone que deixou um morto em Tel Aviv. Jatos do exército de Israel atingiram instalações petrolíferas e uma usina de energia
na principal cidade portuária do Iêmen. Segundo o governo israelense, o porto serve de entrada para armas vindas do Irã e usadas pelos Houthis. É a primeira ofensiva de Israel contra o país desde que os rebeldes passaram a lançar drones e mísseis contra o território israelense em apoio ao grupo terrorista Hamas. Até hoje, os ataques eram comandados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. A seguir, os transtornos nos aeroportos um dia depois do apagão cibernético que paralisou parte do mundo. Donald Trump faz o primeiro comício como candidato oficial do Partido Republicano. Todo mês eu vou bater pessoalmente na porta da casa de uma família brasileira para entregar R$1 milhão. Já sei que você é bancário de vida inteira, das famílias que trabalham a vida inteira para educar seus filhos. Você já ficou milionário na vida, não? Não. O que tá escrito na caneca que eu pedi pra sua esposa fazer pra mim? Hoje é seu dia de sorte. Cristiano, meu amigo, você ganhou R$1 milhão no familhão. Ai, meu Deus, não acredito. Todo mês tem sorteio de R$1 milhão. Para participar, você paga R$20 mensais. Os seus R$20 voltam para você em créditos, para você juntar e trocar por produtos no lojão do Familhão. Você ganha na hora um cupom especial com descontos e vantagens em produtos e serviços. Aponte a câmera do seu celular pro QR Code ou acesse familhão.com.br. Familhão, milhões de boas notícias para você e para sua família. Acredite que sua hora chega. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quando o inverno não é tão rigoroso, o consumo de verduras não diminui tanto. E isso anima os agricultores. A estratégia de produzir hortaliças nesta época está no nosso campo deste domingo. Para iluminar e passar a visão, o Prêmio LED chama você para participar da sua seleção. Estudantes, educadores, empreendedores. É o futuro em transformação e o edital já está na mão. Prêmio LED pede sua atenção. Prêmio LED joga luz na educação. Inscreva-se até 12 de agosto em movimentoled.com.br. Amanhã, no Auto Esporte, tem rock and roll. Yeah! O Auto Esporte viaja com customizados. Vocês vão se surpreender quando andarem numa máquina assim. Na estrada e no palco. É um ônibusão mesmo. E o híbrido, de fato, vai revolucionar muito do que já existe hoje. Se tem um lugar que tem carros exclusivos, esse lugar é Goodwood. É amanhã, às 9h25 da manhã, no Auto Esporte. O sábado na política americana teve uma pressão cada vez maior em cima do presidente Joe Biden para desistir da tentativa de reeleição e Donald Trump fazendo o primeiro comício desde que sofreu um atentado. Agora, oficialmente candidato do Partido Republicano, Donald Trump subiu ao palco no começo da noite em Grand Rapids. Antes dele, o candidato a vice, J.D. Vance, falou aos eleitores no Michigan. É um estado indeciso, importante tanto para Trump, que venceu ali em 2016, quanto para Biden, que ganhou em 2020. O candidato republicano continua com o curativo na orelha. Uma semana atrás, sobreviveu a uma tentativa de assassinato enquanto falava a eleitores na Pensilvânia. Trump falou sobre o episódio. Disse que levou um tiro pela democracia. Fez uma enquete com os apoiadores sobre o candidato democrata. Perguntou se eles prefeririam enfrentar a vice Kamala Harris ou o presidente Joe Biden. Trump defendeu taxar importações chinesas. Falou que ia acabar com a inflação, mas não disse como. A inflação subiu nos Estados Unidos e no resto do mundo na pandemia, mas tem se aproximado da meta depois que o Federal Reserve elevou os juros.
Trump repetiu que vai incentivar a exploração de petróleo e também voltou a dizer que vai encerrar os investimentos na economia verde. Nos bastidores, a campanha de Donald Trump está preparando uma série de anúncios de TV focando não em Joe Biden, mas em Kamala Harris. Tudo por causa da pressão para que Biden desista de tentar a reeleição pelo Partido Democrata. Segundo o jornal The New York Times, os assessores de Trump prepararam um dossiê com pesquisa sobre a vida dela, tanto quando era procuradora na Califórnia, quanto como senadora. Querem saber quais são as maiores fragilidades da vice-presidente junto ao eleitorado. Desde o debate de 27 de junho, Biden vem enfrentando uma onda de pedidos dentro do partido para sair da disputa. A performance dele foi considerada um desastre pela opinião pública. Enquanto isso, Joe Biden segue em sua casa de praia, em Delaware, recuperando-se da Covid e cada vez mais isolado, segundo a imprensa americana. Essa semana, perdeu o apoio de sua escudeira fiel de décadas, Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara e uma das figuras principais do partido. Pelosi disse a aliados que, se Biden permanecer na corrida, o partido não vai eleger nomes suficientes para controlar a Câmara dos Deputados. A parlamentares, Pelosi sugeriu que, caso Biden desista, Kamala Harris não seja a substituta automática. O partido deveria realizar uma nova prévia com vários candidatos. Nos últimos dias, Joe Biden foi procurado pelo líder do Senado e pelo líder da Câmara, os dois preocupados. E seu antigo amigo Barack Obama não saiu em sua defesa. Pelo contrário, a pessoas próximas, Obama diz que Biden deveria repensar a candidatura. Joe Biden foi vice-presidente nos 2 mandatos de Barack Obama. De acordo com a imprensa americana, Biden já estaria conversando com a família para decidir como seria uma eventual saída. Agora, para o público externo, ele segue firme, diz que é o candidato e que só sai por um chamado de Deus. Um dia depois do apagão cibernético, países ainda sofrem os efeitos do caos. Ao menos 1.600 voos em todo o planeta foram cancelados hoje. As telas azuis de ontem já não ameaçam mais, mas a total recuperação do caos tecnológico ainda pode levar semanas. O apagão aconteceu por uma falha de um software da empresa CrowdStrike. O sistema que deveria proteger os computadores de vírus acabou derrubando as máquinas que usam o Windows. A Microsoft informou que o número de computadores atingidos representa menos de 1% de todas as máquinas que rodam o sistema Windows do planeta. Quase todos vão precisar ser reiniciados e atualizados manualmente, uma tarefa que exige trabalho e tempo. Até lá, alguns transtornos devem continuar. Passageiros em vários aeroportos do mundo ainda enfrentam atrasos, voos cancelados e perda de bagagem. Em Edimburgo, na Escócia, o jeito foi dormir entre as malas no chão. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, a queda dos sistemas dos agentes federais causou congestionamentos a perder de vista. Mas em alguns aeroportos, a normalidade começa a voltar aos poucos, como mostram essas imagens de Madrid, na Espanha, e Nova Delhi, na Índia. Hoje, o diretor-geral da CrowdStrike, George Kurtz, alertou para a ação de golpistas que exploram a confusão e pediu que os clientes da empresa, mais de 24 mil, permaneçam vigilantes. Agências cibernéticas aqui do Reino Unido orientaram as pessoas hoje a ficarem atentas a ligações, e-mails e sites falsos que fingem ser oficiais. O conselho é agir com cautela e desconfiar sempre. Enquanto boa parte do mundo sentiu os efeitos do apagão, um país escapou ileso, a China. E a razão é simples. Empresas nacionais são as principais fornecedoras da tecnologia usada pelos chineses. No Brasil, a companhia aérea Azul, que ontem teve problemas por causa da pane virtual, disse que as operações já foram normalizadas. Em Minas Gerais, escolas públicas estão usando inteligência artificial para ajudar alunos a aprimorar as redações. Durante uma aula nesta escola, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Breno escreveu sobre cyberbullying, que é ofender, ameaçar ou intimidar alguém com frequência pela internet. Ele tirou uma foto do texto e enviou para este aplicativo. Em 2 minutos recebeu a nota.
800 pontos acima da média da turma. A plataforma também produziu uma avaliação de desempenho. Ele se saiu bem no vocabulário e na compreensão do tema, mas precisa melhorar a argumentação. Eles avaliaram muito bem, colocaram cada erro que eu cometi, cada acerto também, o que pode melhorar, o que não pode. A escola utiliza uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, que treinaram um modelo de correção especializado em redações do Enem. Uma parte crucial nesse processo é ensinar a inteligência artificial, né, treiná-la com todas as regras, os processos e as exigências do INEP, para que a correção seja feita por ela, mas de forma que seja muito semelhante à correção feita por um ser humano. A ferramenta está disponível em mais de 2.000 escolas estaduais de Minas. No primeiro simulado, corrigiu 150 mil redações em 5 dias. O professor recebe um relatório de toda a sua turma que realizou o simulado e especificamente, personalizado também de cada estudante. A partir disso, pode até direcionar mais o trabalho do estudante, as atividades que ele precisa de estudar ao longo aí dos dias. A inteligência artificial pode ajudar os estudantes a aperfeiçoar as técnicas de se escrever uma boa redação. Mas, segundo especialistas, as dicas que a tecnologia oferece devem ser trabalhadas aqui em sala de aula, nas relações humanas. Afinal, nenhuma máquina conhece tão bem os alunos como os professores. Você vê o relatório e o relatório te diz, você precisa melhorar nisso. E você vai atrás de melhorar nisso, né? E isso se faz muito com a mediação de um professor, de alguém que pode te dizer, olha, vai mais por aqui, vai mais por ali. Tem umas nuances que são muito humanas, né? Então tem que ter uma pessoa ali para fazer a parte sofisticada da coisa. É a tecnologia refinada pela sensibilidade humana que pode ajudar a Brenda a conseguir uma vaga na Faculdade de Biomedicina. Essa plataforma chegou justamente para isso, né? Para complementar o trabalho dos professores e faz você se sentir muito mais confiante e preparado para fazer uma boa prova. Amanhã, o Fantástico vai mostrar como uma quadrilha de São Paulo assaltava imóveis de alto padrão sem ser incomodada pela polícia. Durante os roubos, os bandidos acessavam um sistema que mostrava se havia carros da PM perto das casas e dos apartamentos invadidos. O grupo chegou a ir de carro até o estado de Alagoas para tentar invadir o apartamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Flagrantes do combate a motoqueiros que tentam cruzar a fronteira com o Paraguai carregados de celulares e cigarros eletrônicos. Amanhã tem a estreia de uma nova série no Show da Vida. Cinema, música, moda, beleza. A Coreia do Sul é pop. E para descobrir como esse fenômeno cultural se espalhou pelo Brasil, a gente veio até a capital, Seul. Deadpool e Wolverine numa visita ao Fantástico. Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman se divertiram numa conversa com a Poliana Brita. Quando ele bota aquelas garras de Wolverine, eu realmente acho que ele vai me matar. Imagens inéditas da tentativa de salvar o homem que morreu atropelado horas depois de se casar no Rio. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. E em Paris, nossos repórteres no clima das Olimpíadas. Demos uma volta aqui por Paris com o melhor guia que a gente poderia arrumar, Raí, ídolo aqui. É fantástico, é amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. A seguir, a falta de chuvas coloca municípios de Rondônia em situação de emergência. O Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente a exportação de carne de aves para 44 países. A medida entrou em vigor automaticamente depois que o vírus da doença de Newcastle foi identificado em um aviário no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. O Brasil irá revisar diariamente com os países parceiros as ações para eliminar o foco da doença. O Ministério afirmou que o consumo de carne de frango e de ovos permanece seguro e sem contraindicação no Brasil. Duas feiras de produtos estratégicos do Rio Grande do Sul estão ajudando na retomada da economia e do turismo
depois das enchentes históricas. A herança dos imigrantes italianos é celebrada com festa na maior região produtora de vinho do país. É um local muito especial que resgata um pouco as raízes, a história dos primeiros colonizadores que aqui chegaram há 150 anos atrás e encontraram muitas dificuldades. Então isso serve para a gente ter incentivo para não desistir. Eu também tive algumas perdas na minha propriedade, mas não me deixei abalar. Aqui na Serra Gaúcha, a Festa Nacional do Vinho marca a retomada do setor vinícola e do turismo na região. É a celebração do trabalho de milhares de famílias. O Rio Grande do Sul concentra 90% da produção brasileira de vinhos, sucos de uva e espumantes. O setor comercializou 468 milhões de litros no ano passado. A qualidade já é inquestionável e nós temos que destacar que na base de tudo isso existem 20 mil famílias, agricultores familiares que produzem a matéria-prima uva que nos dá origem a esse produto tão maravilhoso. 250 mil pessoas devem passar pela Fenavinho em Bento Gonçalves até amanhã. A gente sabia que era uma festa muito boa, bonita, muito bonita, um povo guerreiro, porque para enfrentar tudo que enfrentaram e agora ainda ter a garra e a coragem para lutar e para fazer, muito bonito. No sul do estado, começou nessa semana a Feira Nacional do Doce. O comércio dos tradicionais doces de Pelotas movimenta cerca de 30 milhões de reais na economia local. Pelo menos 60% desse valor vem da Fenadoce. É bom para o pessoal que tem hotel, é bom para o pessoal que tem restaurante, né? E bom para também aqui dentro da feira, todos os expositores de outras coisas além dos doces, que também ajuda bastante, né? Esse modo de fazer o doce, o saber fazer o doce, passando de pai para filho, isso é tão legal, né? É tão bom para as famílias que geram, né, essa renda, que geram essa coisa tão bonita com os doces de Pelotas, mantendo os doces tradicionais com receitas de mais de 100 anos. A feira, que foi transferida para julho por conta das enchentes, deve receber 300 mil pessoas em 19 dias de evento. Faz todos os anos também. Claro, não podemos deixar de comer um docinho, né? Muito bons doces. No norte do estado de São Paulo, a estiagem de 3 meses está trazendo prejuízos aos produtores de laranja. Frutos menores e caindo do pé. Em Colina, interior de São Paulo, o seu Walter precisou antecipar a colheita em 3 meses para evitar mais perdas. A gente vê um pé sentido, vê uma baixa produtividade, não está dando rendimento. Eu acredito que nós vamos ter uma quebra na safra aí da ordem de 40% na minha propriedade. Resultado da seca e do calor dos últimos meses, que atingiram uma área no interior de São Paulo responsável por 74% da produção nacional de laranja. Nas contas do Fundecitrus, instituição sem fins lucrativos de pesquisa da citricultura, a safra brasileira deste ano deve ser de 232 milhões de caixas, quase 25% menor que a do ano passado, o pior resultado dos últimos 30 anos. Tem muito pouca oferta de laranja em decorrência que na época da florada do ano passado, em meses de setembro a novembro, não choveu, temperatura muito alta, calor muito intenso, então dificultou no pegamento, derrubou toda essa florada e o que sobrou efetivamente no pé vem caindo gradativamente, porque estamos passando um período de seca prolongada. Por falta d'água, essa laranja menor e murcha não é bem aceita no mercado de fruta fresca in natura, mas é doce e boa para a produção de suco. Para salvar a safra, parte da produção neste ano está sendo colhida no chão. Os colhedores derrubam as laranjas que sobraram nas árvores e passam depois recolhendo junto com as que já tinham caído. Em Taquaritinga, a produção dos 35 mil pés na fazenda do seu Nivaldo deve cair para menos da metade. Ela é doce, ela dá suco bom. Ó, você pode rastelar, catar tudo que está no chão, chacoalhar a árvore, o que cair verde, a indústria recebe.
Um decreto do governo federal reconheceu situação de emergência em Porto Velho e em 17 outros municípios de Rondônia. O motivo é a estiagem antecipada. Essa água que a dona Alcinete usa nas tarefas de casa vem do Rio Madeira, que também abastece a família dela com peixes. Mas a seca tem deixado o leito do rio cada dia mais distante. Não está tendo como a gente pescar porque o rio está seco. E aí daqui para frente mais, como é que a gente vai ficar? Porque aqui a gente não tem poço. A única água que a gente vê é do rio. A Defesa Civil de Porto Velho atua na assistência a 17 comunidades ribeirinhas da capital de Rondônia. São pelo menos 400 famílias sofrendo as consequências da seca do Madeira. A gente já vem fazendo nosso planejamento para a gente poder atender essa população ribeirinha. Nosso planejamento para a distribuição de água está para agosto agora, né? Onde a estiagem vai estar mais apertada, né? Aqui nesse ponto, próximo à comunidade de Belmont, o Rio Madeira está dividido ao meio. De um lado, esse canal, que ainda permite a navegação. Mas na margem direita, a gente só vê areia. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio vem baixando de 20 a 30 centímetros por dia. Mas ontem, o Madeira media 3,5 metros. Já hoje, chegou à marca de 2,90 metros. Uma redução de 60 centímetros em um dia, o dobro do que vinha sendo registrado até agora. E 3 metros abaixo da marca do mesmo período do ano passado. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Jaqueline Brasil. Boa noite, Jaque. Oi, Aline. Boa noite para você, para o Fachel e boa noite para você. O tempo vai continuar firme e seco em áreas da região norte e em grande parte do país. Como a estiagem persiste há pelo menos 2 meses em algumas regiões, onde está vermelho no mapa, a quantidade de água no solo é de apenas 10%. É pouco. O que piora é a presença desse bloqueio atmosférico. Além de impedir a formação de nuvem de chuva, também deixa o ar seco. Amanhã, a umidade do ar pode cair para menos de 20% do interior de São Paulo até Mato Grosso. O ideal para a saúde é 60%. E as temperaturas devem subir, então beba água. Em Cuiabá e em Teresina, máxima de 35 graus, 37 em Porto Velho, 33 em Palmas, 31 em Campo Grande. Em Goiânia deve fazer 28 graus, Rio de Janeiro 27 e Belo Horizonte 25. Em São Paulo, em quase toda a região sul, tem aviso de nevoeiro. A visibilidade pode ficar prejudicada. Em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo vai fazer frio de manhã e à tarde as máximas vão variar de 21 a 24 graus. Previsão de chuva do litoral do Espírito Santo até o do Rio Grande do Norte e do Maranhão até o Amazonas. Pode chover mais forte nessas 3 capitais. Em Boa Vista, com previsão de 30 milímetros, no Recife e em Maceió, com 20 e 15 milímetros. Vai chover menos em Salvador, São Luís, Belém e Macapá. Máximas de 27, 31 e 33 graus. Nos próximos dias, a tendência é que a chuva continue concentrada em parte do norte e do nordeste. E em quase todo o país, o destaque ainda vai ser o tempo seco e quente. Na área em vermelho escuro, as temperaturas devem passar dos 37 graus. Isso vai desde a região aqui, olha, do norte do país, seguindo até a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. No restante do sudeste, então onde está laranja, os termômetros podem atingir os 28 graus. Nas áreas em amarelo, até 26 e em verde, na região sul, 24 graus. Aline, Fachel. Obrigada, Jaque. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. No sul do Ceará, milhares de fiéis se reuniram na Romaria pelos 90 anos da morte de Padre Cícero. Desde a última quarta-feira, os romeiros estão em Juazeiro do Norte para as celebrações, que incluem missas, terços e a procissão. Um dos locais mais procurados é a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde fica o túmulo do líder religioso. Morreu em São Paulo, aos 80 anos, Jacques Leucovix, considerado um dos mais importantes e criativos da história da publicidade brasileira. Ele foi um dos fundadores da agência Lilara TBWA. Jacques Leucovix dizia que a propaganda tem o poder de transformar a sociedade para melhor e que os publicitários têm um papel crucial na promoção de valores positivos.
Ao longo de mais de 40 anos de carreira, venceu prêmios importantes como o Leão de Cannes. A seguir, a chegada de mais atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris. Hora dos gols do Brasileirão. O líder Botafogo venceu mais uma. O Botafogo jogou em casa contra o Internacional e Luiz Henrique fez o gol da vitória. Botafogo, líder do Brasileirão, 1, Inter 0. Flamengo e Criciúma em Brasília. O zagueiro Rodrigo colocou o Criciúma na frente. O Flamengo empatou com Pedro e conseguiu a virada num pênalti que não se vê todo dia por aí. Uma bola foi arremessada em campo por um torcedor. A jogada seguiu e o Barreto, do Criciúma, desarmou o Everton, do Flamengo, usando a bola que não estava em jogo. Pela regra, a segunda bola em campo seria um objeto alheio à partida. E como Barreto atrapalhou a jogada de propósito, usando essa segunda bola, o árbitro marcou o pênalti. Gabigol bateu e fez Flamengo 2, Criciúma 1. O brasileiro Alisson dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreiras na etapa de Londres da Liga Diamante de Atletismo. Foi a 5ª vitória em 6 etapas de que ele participou nessa temporada da Liga. Agora, Alisson dos Santos só volta a competir nos Jogos Olímpicos de Paris, em que chega como candidato a uma medalha. Nas Olimpíadas de Tóquio, o brasileiro ficou com o bronze nessa mesma prova. E o Esporte Espetacular de amanhã tem uma reportagem especial com uma veterana olímpica que lutou demais para conseguir vaga em Paris. Olá, boa noite. Amanhã o Esporte Espetacular vai mostrar a preparação da bicampeã olímpica de vôlei Thaísa para estar em Paris. Acompanhamos os treinos, os momentos de alegria e de dor. Dói, mas vida de atleta é assim, não tem jeito. É a série Seletivas. É ouro! É ouro! É ouro! É ouro, Brasil! É ouro! É ouro, Brasil! O campeão olímpico César Cielo relembra as conquistas das medalhas olímpicas e desafia Galvão Bueno. É o quadro Olha o que eu narrei. Você também vai ver as expectativas de medalhas para o Brasil, os últimos preparativos para os Jogos, ao vivo, direto de Paris e muito mais. Tudo isso a partir das 10 da manhã, logo depois do Auto Esporte. Espero vocês. No fim do ano passado, a triatleta Luísa Batista foi atropelada durante um treino. Quase morreu. Recuperada, ela vai participar dos Jogos Olímpicos de Paris, mas de um outro jeito. O que não pode faltar na mala de uma atleta olímpica? Bandeiras, uniformes. Sabe o que mais vai na bagagem da Luísa Batista? Força, garra, determinação. Isso tudo a Luísa tem de sobra. A triatleta foi atropelada quando treinava em uma estrada rural em São Carlos, no interior de São Paulo, no dia 23 de dezembro. Ela teve choque hemorrágico grave. O coração parou por 8 minutos. Sofreu fraturas em quase todo o lado direito do corpo. O pulmão foi perfurado pelas costelas. A jovem ficou 2 meses em coma em 3 hospitais. Foram 167 dias internada. Mesmo sem poder competir, ela foi convidada para fazer parte da delegação da equipe de triatlon nas Olimpíadas de Paris. Eu nem acreditei. Foi um chororô no quarto absurdo, assim. Realmente fiquei muito feliz mesmo com o convite. Se eu puder passar um pouquinho da minha experiência, com certeza vou passar. E, sem dúvida, vou trabalhar ao máximo para que o Brasil traga a primeira medalha olímpica no triatlo em si. Era em uma bicicleta como essa daqui que a Luísa treinava para as Olimpíadas de Paris quando sofreu o acidente. Além da notícia de estar novamente nas Olimpíadas, hoje a gente presencia um momento histórico na carreira da triatleta. Depois de quase 7 meses de muita luta e superação, ela está aqui, de novo, sentindo a sensação de voltar a pedalar. Tô feliz pra caramba, acho que a batalha compensou, entendeu? Esse é o momento que eu vejo que valeu a pena. Temos um exemplo aqui. Temos um exemplo vivo aqui. Embarcando para as Olimpíadas como você sonhou. Com certeza. E o sábado foi de mais chegadas de brasileiros a Paris. A cidade espera fazer da sustentabilidade uma das marcas desses Jogos Olímpicos.
Raíssa Leal desembarcou em Paris com o skate em uma mão e uma caneta na outra. De um lado, o sucesso de quem foi prata em Tóquio e é uma das maiores estrelas da delegação brasileira. Do outro, o fato de ainda ser uma menina de 16 anos. Eu só quero me divertir, a expectativa está enorme, tô doida para chegar logo na vila, conhecer o pessoal, ver os novos atletas também. As atuais bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kaena Kunze chegaram com a equipe brasileira de vela a Marsella, no sul da França, que vai receber as competições da modalidade. André e George, do vôlei de praia, entraram na Vila Olímpica no fim da tarde de Paris. A dupla terá o privilégio de jogar em uma arena montada no coração da capital francesa. Uma cidade icônica, cheio de ponto turístico lindo, e colocaram as arenas lá, então envolveu realmente a cidade nesse evento maravilhoso. Então, para a gente também é um privilégio estar nesse meio e, poxa, espetáculo, né? 95% das instalações dessas Olimpíadas já existiam ou são provisórias, como a do vôlei de praia. Paris quer fazer a edição mais sustentável da história, o que está de acordo com as diretrizes da cidade nos últimos anos. Desde 2020, a prefeitura adotou um conceito de urbanismo chamado Cidade de 15 Minutos, criado pelo colombiano Carlos Moreno, que mora aqui há 45 anos. Ele diz que, para combater o aquecimento global, o foco das grandes cidades precisa estar no transporte e na utilização dos edifícios. Hoje, os prédios de Paris misturam residências, comércios e escritórios. A ideia é aproximar os pontos mais importantes para o dia a dia das pessoas e diminuir os deslocamentos, principalmente de carros. Mercado, trabalho, escola, áreas verdes. Para Moreno, tudo deve estar a 15 minutos de distância, em trajetos feitos de bicicleta, a pé ou transporte público. Aqui as pessoas já usam mais bicicletas do que carros. De 2019 para cá, o trânsito da cidade diminuiu 14%. Anos atrás, por exemplo, seria muito mais difícil montar essas arquibancadas nas margens do Rio Sena, de frente para onde os barcos com as delegações de atletas vão passar durante a cerimônia de abertura. Até 2017, essa era uma via expressa que recebia cerca de 40 mil veículos diariamente. Hoje, isso tudo é um parque público. Se queremos Moreno afirma que para ganhar a batalha pelo clima é preciso mudar a forma de se viver nas cidades, que é onde está a maior parte da população mundial. Os Jogos Olímpicos estão chegando a uma das cidades mais importantes do mundo e vão ajudar a mostrar que hoje é possível vivê-las de uma forma muito mais sustentável. Está chegando a hora da glória olímpica. Essas foram as notícias de hoje do Jornal Nacional. Uma boa noite. Boa noite e um lindo domingo.